Eu era daquele tipo de moleque que no futebol da escola eu era o último a ser escolhido e eu não tirava a razão do pessoal porque, e até hoje eu sou ruim demais, eu sempre fui muito ruim de futebol. Eu era um magrelinho, pesava 40 quilos, não sei. Então, muitas vezes eu era o último a ser escolhido e quando eu já dava par eu nem jogava. E hoje, segunda-feira, 27 de abril de 2020, é mais um feriado aqui na Holanda, aniversário do rei hoje. E como todos sabem, eu gosto de fazer minha caminhadinha todo dia cedo. E hoje eu caminhando, me passou um filme na minha cabeça, então decidi gravar esse vídeo aqui, contando um pouquinho pra vocês dos meus sonhos, dos meus objetivos desde quando eu era pequeno. Então eu achei um lugar muito bacana aqui pra eu sentar, aproveitar esse solzinho. Eu vou mostrar pra vocês. Tô de frente pra um canalzinho. E um lugarzinho muito tranquilo. E aqui eu vou posicionar meu celularzinho para conseguir trocar um papo com vocês. Eu espero que isso ajude de alguma forma. E bom, tudo começou quando eu me sentia eu senti que eu precisava mudar de alguma forma, alguma coisa na minha vida, né? Eu sofria bastante bullying na escola na época do ensino fundamental até a 8ª série, por ser bem magrelo, por ser o magrinho da sala. Eu lembro que eu era sempre o último a ser escolhido no futebol, né? E não tirava a razão dos meninos porque eu era muito ruim e sou até hoje. Então quando tinha ímpar, eu acabava não jogando porque eu era sempre o último. Eu decidi mudar a minha vida nessa época, entrando pro meu primeiro esporte que realmente fez muita diferença na minha vida, que foi o judô. Aquilo ali mudou meu modo de pensar, mudou meu jeito de agir. Eu imagino que tenha sido a primeira principal mudança que eu decidi tomar na minha vida. E eu me lembro que depois disso eu entrei numa escola técnica. Precisei prestar um vestibular, foi muito mal. Fiquei acima da quantidade de vagas, mas devido a algumas desistências eu consegui entrar naquela escola. E eu tenho certeza que naqueles 3 anos de ensino médio foi onde a minha vida realmente tomou um rumo, onde os meus sonhos começaram a aparecer. Eu ainda me lembro que, acho que no terceiro ano do colegial, né, do ensino médio, eu numa aula de língua portuguesa, o meu professor, e eu ainda me lembro que na época ele me falou assim: Felipe, cara, você vai ser um ninguém na vida. E ele me disse isso, e eu sou grato, muito grato a ele por ele ter falado dessa forma comigo, porque eu tomei isso como uma motivação para mim. Então hoje eu sou muito grato àquele professor, que ele chamou minha atenção daquele jeito. E né, a língua portuguesa nunca foi o meu forte, mas o que era meu forte era matemática e física. Eu lembro que essas matérias, por incrível que pareça, eu amo de paixão. No segundo ano do ensino médio eu participei para um concurso, como era uma escola técnica, eu participei para um concurso para fazer 10 dias um curso intensivo na USP, de um curso de física. E iam ser escolhidos somente 2 alunos da escola. Eu lembro que eu dei o máximo meu para conseguir aquela vaga, eu consegui. E isso gerou muita inveja, principalmente por parte de um professor que eu tinha. Na época eu já fazia técnico em mecatrônica. E isso gerou bastante inveja por parte daquele professor, porque ele queria que outros alunos fossem fazer aquele curso, ele não queria que eu fosse. E a dificuldade foi tanta com relação àquele professor, que quando a gente estava em sala de aula, né, de eletrônica digital que ele dava, os alunos tinham dúvida e perguntavam alguma coisa para ele, e ele falava assim: eu não sou capaz de te responder, o físico ali ele é capaz de te responder, e apontava para mim, me humilhando, porque eu lutei por aquilo e eu consegui aquilo que eu tinha
tinha um sonho que era fazer aquele curso de física na USP. E aquilo ali, na verdade, foi uma afronta para ele, porque ele não aceitava que eu fosse. E aquilo ali novamente serviu como motivação para mim. E eu tomei aquilo como mais uma motivação para mim. Eu não cheguei a acabar o ensino técnico em mecatrônica porque eu prestei minha primeira faculdade pública, foi uma FATEC, para manutenção industrial. Eu simplesmente falei, eu preciso fazer uma faculdade pública, né? Não tinha condições de pagar uma faculdade privada, por mais que eu tivesse feito um vestibular numa das melhores faculdades da região ali, particulares, tinha ganhado uma bolsa de estudos, mas não era 100% e ainda não tinha condições de pagar. Então eu decidi fazer essa faculdade pública e eu consegui passar em terceiro lugar para 40 vagas na época. Foram ali 3 anos para concluir essa faculdade. E quando eu concluí essa faculdade, eu falei, não, agora eu não posso parar por aqui. Eu sou tecnólogo formado e agora eu quero fazer uma faculdade de engenharia. Então foi aí que eu procurei uma faculdade de engenharia. E aí o mais engraçado foi que num dos dias de aula, quando eu estava quase me formando, eu entrei no banheiro daquela faculdade e, por incrível que pareça, eu encontrei com aquele professor meu antigo do ensino técnico de eletrônica digital. Encontrei com ele no banheiro, falei, caracas, olha o professor, né? Quis conversar com ele, chamei o professor, tudo bem, tudo bem? Eu falei, não sei se o senhor lembra de mim. Fui ensino o senhor no ensino técnico, na escola tal. Ele falou, cara, desculpa, eu não me recordo de você. São bastantes alunos, claro. E eu falei, eu sou aquele aluno que o senhor chamava de físico, que o senhor deixava de explicar para os alunos da sala, para eles virem me perguntar, me colocando numa situação difícil. Ele simplesmente abaixou a cabeça e saiu assim. Então, nessa vida, não é me exaltando, não. Eu consegui chegar onde eu cheguei hoje porque eu me esforcei, porque eu batalhei, eu lutei, eu acreditei em mim. E eu queria ter uma conversa com aquele professor, jamais ia atirar pedra nele, alguma coisa do gênero, jamais faria isso. Mas ele não teve a capacidade de olhar no meu olho e conversar comigo. E consegui me formar na minha segunda faculdade, com bastante dificuldade, não foi fácil não. E uma pessoa que eu sempre tive como inspiração na minha vida foi meu pai, tanto como inteligência, como pessoa, como homem, como trabalhador. Eu acredito que o meu pai e a minha mãe foram as pessoas que mais me inspiraram na minha vida, porque eles foram que me ajudaram a chegar onde eu estou hoje.